Olá, tudo bem? Tudo em paz? Boa noite para aqueles que estão assistindo esse vídeo na noite. Bom dia para aqueles que irão ver esse vídeo durante o dia. O Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua vida conforme a vontade dEle. Muitas vezes queremos coisas que não é o que o Senhor quer para nós. E nós devemos aprender a nos conformar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu não ia gravar. E aí eu estava ali e o Senhor me deu uma palavra aqui em Jó 4, que fala assim, Jó 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, capítulo 4 de Jó, tá? Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Elifaz, né? Um dos amigos de Jó, repreendendo Jó. Repreendendo por quê? Porque Jó estava falando coisas que estava insultando Deus, né? Estava afrontando Deus. E ali esse amigo chega para ele e pergunta para ele, se eu falar contigo, eu vou te enfadar? Aí ele diz, mas quem poderá conter as palavras? Ele mesmo ele faz. Ele mesmo que perguntou e ele mesmo respondeu, né? 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Ele aqui estava falando das beneficências de Jó. 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Diante das coisas que Jó estava falando para os amigos, né? Para aqueles amigos que chegaram ali, e a Bíblia fala que eles passaram 7 dias e 7 noites como mudo, né? Diante do que estavam vendo o amigo deles, Jó, passar. Eles ficaram mudos durante 7 dias e 7 noites se condoendo com aquilo que Jó estava passando. E aí, quando a gente vai para o capítulo 3, quando a gente volta ao capítulo 3, a gente vê que Jó estava amaldiçoando o próprio dia em que ele nasceu, né? E preferindo que ele tivesse sido um aborto do que ele está passando aquelas coisas, né? E aí o Elifaz, não suportando ouvir tais coisas, ele chega para Jó e pergunta, por acaso, versículo 6 do capítulo 4, por acaso não era o teu temor a Deus que te trazia confiança? Tu não era um homem temente? E não era isso que te colocava de pé? Não era isso que te dava força? Não era isso que te trazia esperança? Não era isso que te fazia sincero teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. E onde foram os sinceros destruídos? Ele estava fazendo com que o seu amigo Jó se lembrasse de coisas para poder parar de falar as coisas que ele estava falando. Parar de inquirir Deus no que Deus faz. E quantos de nós vivemos inquirindo Deus? Ai, Deus, por que isso? Ai, por que agora? Ai, por que que não foi depois? E se foi depois? Ai, por que que só foi depois, não foi antes? Né? Isso aqui, eu amo o livro de Jó, irmãos, quando o Espírito Santo ele me revelou o que de fato está escrito em Jó, que eu nunca tinha lido, eu só ouvia as pessoas falarem, eu só ouvia o que as pessoas falavam. Eu nunca tinha vindo para poder
ler Jó. E eu 2 vezes já li Jó, né? 2 vezes. A primeira vez, quando eu li, em 2013, ou foi 2014, eu me deparei comigo mesma nesse livro. E ali eu vi o quanto que... Porque a Bíblia, ela é isso. A Bíblia, ela é um livro que é para poder a gente se ver, né? A gente se espelhar, tomar como espelho as experiências que esses homens e mulheres passaram. E ali eu me vi uma reclamona, né, que não se satisfazia com nada do que Deus fazia, né? E eu contendia com o próprio Deus, irmãos. Eu contendia com o próprio Deus. Então, ali eu comecei a ver em Jó a minha vida, a minha história. Eu comecei a ver, através da passagem de Jó, eu passei a me ver como uma pessoa que era ingrata, que contendia e que reclamava de como Deus agia. E foi perfeito, porque quando eu entendi o que Jó passou e em qual momento ele de fato passou a ser exatamente aquilo que Deus diz lá no capítulo 1, né? Onde fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. De fato, ele passou a ser tudo isso que está aqui no capítulo 1, ele passou a ser isso lá no 42, quando ele chega e diz que ele agora reconhece que ele nada é e que ele também reconhece que ele sabia de Deus só de ouvir falar. Quantas pessoas que conhecem a Deus só de ouvir os outros falarem, nunca experimentaram Ele e nunca se permitiram de fato viver e entender a revelação de que está na Bíblia. Porque tem muita gente que lê um livro como esse e quer interpretar como se fosse um livro de formação humana, um livro sei lá, de contos, e não é. Isso aqui é um livro onde a palavra ela é revelada. E aí por isso que muitas vezes há muitos debates enfadonhos e que até entristece a Deus, que não agrada a Deus. Porque um quer falar da Bíblia interpretando e o outro entende que é uma história que foi para aquele povo naquela época, mas a palavra de Deus ela fala que ela é viva e ela é eficaz, quer dizer, ela é atual, ela é viva, quer dizer que ela é atual, ela está viva, ela está falando para nós hoje, né? Ela está falando comigo hoje, com você hoje, né? Então, Jó, ele fala que ele se arrepende. Arrepende de quê? Arrepende da pessoa que ele era, se arrepende das coisas que ele falou, né? Então, no capítulo 42, é que de fato ele veio ser aquele homem que está escrito lá no capítulo 41, né? Então, muitas vezes, irmãos, Deus, meus amigos, Deus fala, Deus expõe a nós como uma pessoa correta, uma pessoa justa. Não que Deus esteja mentindo, mas Ele está falando de um caráter que nós temos, que é para poder ele ser aflorado, para ele ser praticado, porque é isso que a gente vê aqui no livro de Jó. E se você nunca leu Jó, não dá para você falar de Jó só de ouvir o que os outros falam, sem você ter vindo aqui pedir revelação do Espírito Santo de Deus para poder entender o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Porque eu era assim, eu só falava de Jó aquilo que o povo falava. E o que é que o povo fala de Jó? O início, de quando ele perde os filhos, fala também de quando ele perde tudo, fala também de quando a esposa dele
pede para ele amaldiçoar Deus e morrer, e outros falam do capítulo 42, quando Deus abençoou o último estado de Jó. Não fala o meio da história. Só fala, são 42 capítulos. Só se fala do primeiro, do segundo, e você não ouve nem alguém que fale do terceiro, que no terceiro é onde Jó amaldiçoa, aonde Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Você nem ouve os pregadores falar. Eles é o primeiro, o segundo, e aí já passa por 42. Mas existe o restante dessa história, existe o meio dessa história. E no meio dessa história é onde a gente se enxerga e a gente vê que nós éramos, que nós somos, na verdade, que nós somos pessoas que muitas vezes estão inconformados com o que Deus faz. Que estamos sempre pedindo a Deus que Deus mude a maneira que Ele está fazendo, que Ele mude a forma de como Ele está se movendo. E ainda muitas vezes ainda nos achamos no direito de dizer o que é que Deus pode fazer, o que é que Deus não pode fazer, como se Ele não fosse superior a mim e a você que está me ouvindo. É muito importante a gente ler a palavra, ler a Bíblia, mas com a revelação do Espírito Santo, porque sem isso não dá. Versículo 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, e também colhem a mesma coisa. Com o hálito de Deus perecem os que praticam o mal, e com o assopro da sua ira são consumidos, diz o versículo 9. E aí a gente vai lendo aqui todo esse capítulo, irmãos, e a gente começa a ver um homem, se ele faz, que ele começa a mostrar para Jó que não é da maneira que ele está agindo que ele vai sair daquela situação, né? E aí, ao longo disso aqui, a gente começa a ver os amigos quererem, os amigos tentando alertar ele, né? Das coisas que ele está dizendo. E aí ele passa a dizer muitas coisas, passa a dizer que Deus trata o bom com maldade e trata os maus com bondade, quer dizer, chama Deus de injusto. A gente passa a ver a gente se vê muito aqui, irmãos, que a gente contende muito naquilo que Deus está fazendo, da forma que Deus está fazendo. Então é muito bom, eu te aconselho, se você nunca leu completamente o livro de Jó, peça ao Espírito Santo para te dar instrução, para poder você ver o que é contender com Deus, viver uma vida sem gratidão por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus é, pela forma que Deus está se movendo. É muito bom, irmãos, o livro de Jó. E aí o mais interessante é que depois que esses amigos, né, eles começam a falar, eles começam a falar Bildade, eles começam a falar, a repreender Jó, a justificar Deus. Imagina, os amigos, eles tentam até justificar Deus perante Jó, diante das coisas que Jó andava falando, né? E aí chega um momento, antes de Deus começar a inquirir com Jó, chega um momento em que aparece um homem que é tremendo. Eu gostaria que tivesse na Bíblia falando mais sobre esse homem. O nome dele é Eliú. E diante desses amigos que estão falando, né? Que falam primeiro, Zofá, Bildade, eles falam e Eliú ele fica calado. E é interessante que a maneira em que de Eliú ficar calado
já mostra que era um homem sábio, né? E é muito importante, irmãos, a gente dar atenção para as pessoas que ficam caladas. Tem um texto de formação humana que eu li quando minha filha estudava, quando minha filha ainda era criança. E esse texto de formação, ele falava de um pai ensinando para o filho como se comporta uma pessoa, como reconhecer uma pessoa. E aí falava naquele texto que eles iam por ele fala ensinando para o filho que eles iam num local ermo e aí eles ouviam a zoada de uma carroça, uma zoada. E aí um dizia, essa carroça ela é uma carroça e ela está vazia. E aí o filho pergunta, como que o senhor sabe que ela está vazia? E aí ele responde, pela zoada que que ela está fazendo. E ali a moral da história é, quanto mais vazio o ser humano é, mais barulho ele faz. Quanto mais vazio de sabedoria o ser humano é, mais alto ele fala e mais barulho ele faz. Porque a pessoa sábia é uma pessoa que sabe se calar e sabe falar no momento certo de se pronunciar. Então, a gente começa a gente vê aqui no livro de Jó, Eliú. E quando Eliú, ele começa a falar, irmãos, é lindo ver Eliú começar a se pronunciar, né? No capítulo 33, ele pede, ele fala, né, que por muito tempo ele ficou ouvindo, e ele era o mais novo. Por muito tempo ele ficou ouvindo os amigos falarem. E como ele era mais novo, ele deixou os de mais idade falar, né? Ele fala no 32, Eliú falando, né? No 32, no versículo 6, ele se irou. No 32, ele se irou, ele já não aguentava mais ouvir tantas aberrações, tantas coisas que contendiam com Deus. E é interessante que a minha Bíblia, do livro de Jó, não sei se dá para vocês verem, na verdade a minha Bíblia ela é toda marcada, mas o livro de Jó eu comi ele de uma forma tão intensa, irmãos. As duas vezes que eu li, eu comi ele de forma tão intensa que ele ficou todo marcado. A Bíblia é toda marcada, mas o livro de Jó, ele é todo marcado. Porque foram coisas, assim, coisas muito fortes que Jó teve coragem de pronunciar. E aí no 32, fala que ele se ira, né? Ele se ira. E aí quando chega no 6, ele pega e diz, ó, no versículo 6 do capítulo 32, Eliú diz, e respondeu Eliú, filho de Baracoel, Buzita, e disse, eu sou de menos idade, e vocês, idosos, arreciei-me, quer dizer, eu me contive e temi de vos declarar a minha opinião, de acordo com a situação que estava ali acontecendo. Dos amigos, um fala uma coisa, Jó contende, outro fala, outro tenta defender Deus, outro tenta mostrar a Jó que não era daquela forma. E ali ele falou essas palavras, ele se receou, mas ao mesmo tempo ele se irou, depois de ver tantas coisas. Eu gostaria de ouvir falar mais de Eliú, saber mais desse homem. Ele diz que ele era de menos idade, quer dizer, ele era o mais novo e, no entanto, era o mais sábio. Aí ele diz, na verdade, no versículo 8 do 32, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Aí ele diz no 9, os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto.
Por que ele disse isso? Porque ele viu os mais velhos que ele não falarem de acordo com o que Deus queria. Eles, é interessante, irmãos, que esses amigos que sucederam a Eliú falando, que antecedeu a fala de Eliú, eles eram de mais idade e tentaram fazer Jó compreender que Jó estava errado pela força da fala. Quantas vezes nós nos cansamos e até nos indispomos com as pessoas, querendo dizer para elas, mostrar para elas que elas estão erradas, que elas estão errando. E aqui a gente vê que não é esse o caminho. Não é por muito falar que você vai fazer alguém se consertar. Não é por muito falar e se cansar que você vai fazer o outro parar de fazer aquilo que o outro está fazendo. A gente vê isso aqui em Jó, a gente aprende muitas coisas. Eu lhe aconselho, leia o livro de Jó. Se você nunca leu o livro de Jó, leia o livro de Jó, é lindo. E peça a revelação do Espírito Santo dentro daquilo que você está lendo, para você ler e entender, para que a palavra esteja revelada para você entender. E aí, quando no 32, né, ele começa a falar, como eu disse aqui, né, quando ele começa a falar, né, que Jó se achava, né, interessante, ele de fato ele era um homem bom, mas ele tinha aquele orgulho por ser bom, né? E muitas vezes Deus, ele nos toca, irmão, nos lugares, nas coisas, nos lugares, nas pessoas que a gente mais ama, exatamente para poder nos moldar, nos ensinar a ser melhor do que o que nós somos. E para que ser melhor? Ser melhor para ajudar o próximo, para compreender o próximo, para amar mais o próximo. Eu vou viver em prol do próximo? Se a gente entendesse que juntos nós somos mais fortes, que nós somos um só, não viveríamos em tantas contendas tolas que não levam a nada. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você é de que igreja? Ainda, acho que foi ontem, no meu trabalho, alguém me perguntou, você é de que igreja? Me diga qual é a sua igreja, que é para poder um dia eu ir fazer uma visita. Aí eu peguei e respondi para ele, eu sou da Igreja de Cristo. Aí ele, sim, mas qual? Eu digo, a Igreja de Cristo é todas. Aí ele, todas? Eu digo, porque Cristo não, eu tô falando de religião, a pessoa, né, me inquiriu, eu tô falando de religião. Eu digo, não, mas eu sou da Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo não tem religião. Cristo não tem uma religião, Deus não tem uma religião, né? Então, as pessoas, elas acham que para servir a Deus, você tem que estar inserido, você tem que dizer, não é que você é de Cristo, mas que você é de uma religião. E muitas vezes a gente, como diz Paulo, né? Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo e por aí vai, né? Então, se a gente entender que nós somos um corpo só, há uma igreja só que vai morar no céu, há um céu só, há um só Deus, há um só Senhor, né? Então, se a gente entendesse isso, a gente viveria de fato em pró do outro, e assim todos se ajudariam, e não fazer grupos fechados. E agora eu não ajudo porque o outro não faz parte do meu grupo. E agora o meu grupo tem mais Deus do que o grupo de fulano. Deus é um só. O céu é um só. E aí, voltando aqui para Eliú, antes dele abrir a boca, olha o que é que ele pede, irmãos. Ele sendo o mais novo. Olha que coisa linda. E sabe, quando eu falo assim o mais novo, me vem à memória aquelas pessoas que mal estão conhecendo a Deus, mas que já estão ouvindo Ele falar, já estão ouvindo Ele direcionar.
enquanto muitos que têm tempos de caminhada, que ainda estão precisando ouvir Deus através dos outros. Aleluia. Eliú, ele era o mais novo, e olha o que é que ele pede antes de fato se pronunciar. Ele diz no versículo 4 do capítulo 33. Vamos ler aqui o primeiro, que diz assim, ó, assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. O que ele estava dizendo é que ele estava ali se consumindo para tentar falar, para querer falar, esperando o momento certo de se pronunciar. Aí ele fala no 3, as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. Escuta o que ele diz no 4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe, quer dizer, coloca em pratos limpos, coloca na mesa as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, igual a tu. Do lodo também fui formado, igual você. E aí ele começa, irmãos, ele pede ali que o Espírito de Deus fale por ele. E ali, aí esse homem, ele começa a dizer para Jó que todo homem é impuro, que todo homem tem pecado. Porque Jó se justificava se achando puro, se achando reto, íntegro. Como muita gente que acha que só por estar com a Bíblia na mão é reto, é sincero, todo o resto é pecador. Eu não existe isso. Enquanto nós estivermos dentro desse corpo de carne, aqui em cima dessa terra, nós temos pecado. E há muitos pecados que nós praticamos e que não são considerados como tais, mas são como contender com Deus se torna uma rebeldia. E contender, que eu estou falando, de que Deus está fazendo uma coisa e você não está se agradando, Deus está agindo de uma forma e você não está se agradando e nós não estamos nos agradando, estamos nos rebelando. E a Bíblia diz lá em Samuel que a rebeldia para ele, para Deus, é como um pecado de feitiçaria. E aí a pessoa pode dizer, você é um feiticeiro? Você, eu não pratico feitiço? Mas está sendo rebelde? Para Deus é assim? Então há muitas coisas que a gente pratica que a gente desconhece, mas que aborrece o nosso Deus. E aqui Eliú, ele começa, irmãos, a falar, a dizer para ele que não tem como o homem ser limpo, puro, estando ainda dentro desse corpo. E aí Eliú começa a falar coisas tremendas, Deus começa a falar pela boca desse homem. Deus começa a falar tremendo pela boca de Eliú. E mesmo assim, a gente vê que foi preciso, é como se Jó não tivesse dado ouvido, né? E aí a gente vê que foi preciso o próprio Deus vir e agora começar a inquirir a Jó e perguntar para ele, onde era que tu estava quando eu comecei a formar o mundo? Por que tu não veio me ensinar? Onde era que você estava quando eu formei os ossos de um feto ainda dentro do ventre de uma mãe? Aí Deus começa a perguntar muitas coisas, irmãos, para Jó. Muitas coisas Deus começa a dizer. Tu sabe como é que se forma uma geada? Aí Deus começa a dizer muitas coisas. Inquirir ele de muitas e muitas coisas. E ali ele ouve aquelas coisas todas
E quando chega, se eu não me engano, acho que é do 30. Deixa eu ver aqui direitinho, irmãos, para não falar bobagem. Até o 36, Eliú fala. Até o 36. Até o 36, Eliú fala. Do 32 até o 36, Eliú fala com Jó. Aí do 37 em diante, agora já é o próprio Deus. Já é o próprio Deus que começa a falar com Jó. E aí quando chega no 42, logo no início do 42, Jó, ele se humilha e ele diz no 6 do 42, por isso ele diz, eu me abomino, quer dizer, eu me faço abominável e me arrependo. Arrepende de quê? Das coisas que estava falando, das coisas que estava dizendo. Me arrependo no pó e na cinza. E aí ele começa a dizer que antes, no versículo 5, né? Antes ele conhecia Deus, mas só pelo que os outros falavam. Ele ainda não tinha experimentado Deus. Muitas das vezes nos julgamos corretos, santos, irrepreensíveis. Começo a olhar a falha de A, de B, de C e até de Z, mas não reconheço as minhas. E se tem uma coisa que uma pessoa que é boa de argumentar, né? Que ela é boa de argumento, ela da mesma forma ela é muito boa, ela é muito ruim, no arrependimento. Quem muito argumenta não são boas de arrependimento, porque não reconhece o próprio erro. Tem sempre uma justificativa para dar. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração e eu continuo e volto a dizer, a ratificar. Leia o livro de Jó. Experimente de se espelhar através desse livro. É perfeito. Quando eu li, eu entendi o quanto que eu era parecida com Jó. Isso nos ajuda muito a mudar. Antes de sair desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus. O Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, desde agora e para todo sempre. Amém.